Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação: Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta e a gente abre o programa com o nosso convidado aqui, é direto e reto. Hoje, com muita alegria, nós vamos conversar aqui com o doutor Arthur Rolo, que é um especialista em lei eleitoral. E a gente está aí, ano de eleições municipais, aliás, a gente está com algumas dúvidas com relação à data, mas a gente vai conversar sobre isso. Primeiro eu quero agradecer aqui a presença do doutor Arthur Rolo, que vai trazer informações para a gente aqui, acabou de lançar um livro também. Boa tarde, Arthur Rolo, tudo bem com você? Boa tarde, meu amigo Vander, é um prazer falar com você e com os seus amigos, principalmente aí da região de São Roque. Ah, legal. Conhece aqui a nossa São Roque? Já teve a oportunidade de visitar a nossa São Roque? Eu fui uma vez esquiar e fiquei meio traumatizado, de tanto que eu caí, quase me arrebentei na pista de esqui, quase que fui parar no hospital aí de São Roque, mas eu já tomei vinho aí, tem bons restaurantes, então sempre que eu posso dou uma fugidinha e é do lado de São Paulo, facilita as coisas, né? É verdade, vai precisar voltar aqui no esqui, a gente vai andando no teleférico e tal, e é muito legal as atrações que a gente tem aqui. Mas, doutor Arthur Rolo, né, aliás, uma família tradicional demais no direito, né, o seu pai, o Alberto Rolo, que a gente conheceu lá na Jovem Pan, você também, e você ontem, né, lançou um novo livro, né? Gostaria que você falasse desse livro com relação à lei eleitoral, o que mudou, eleições, o que mudou. Mudou muita coisa, doutor Arthur Rolo? Mudou bastante coisa e continua mudando, Vander, porque a gente agora, por exemplo, fala em direito eleitoral da Covid-19, né? Direito eleitoral do novo coronavírus. O livro é um manual para quem vai participar das eleições, não é só para operadores do direito, não tem juridiquês, ele é um texto que vale para marqueteiros, vale para comunicadores, vale para todas as pessoas que assessoram na campanha, jornalistas, enfim, é um livro acessível a todo tipo de público e diz basicamente o que pode e o que não pode nas eleições, englobando registro de candidatura, englobando propaganda eleitoral, representações eleitorais, enfim, é um livro para o dia a dia. A ideia foi fazer algo não muito extenso e não muito técnico, para ser acessível e estar à disposição de todos. Isso realmente é muito importante. Aliás, primeira questão, né? E a gente conversando, a gente está encontrando pré-candidatos aqui, tem pré-candidato a prefeito, a vereador, tem muita gente interessada em entrar na vida pública e a gente acha legal essa participação. Agora, quanto à realização das eleições, primeiro turno, 4 de outubro, segundo turno, com relação à pandemia, o que a gente tem, se tem já alguma coisa oficial sobre a possibilidade de alteração, adiamento da data, como é que está essa questão? Teremos eleição em outubro? Olha, existe um risco de ter eleição sim em outubro. A gente já está caminhando para a reabertura, inclusive, de shopping centers e tem gente já defendendo o seguinte, se pode abrir shopping, por que não pode ter eleição? Mas tudo vai depender da evolução dos próximos dias. Ontem a gente teve um recorde de mortes, a gente já está caminhando aí para a segunda colocação no ranking de mortes, então tudo vai depender da ciência. A gente só vai saber se vai adiar a eleição ou não de acordo com a ciência. Se a gente tiver a reabertura e os números continuarem progredindo, eu acho difícil ter eleição em outubro. De qualquer forma, Vander, isso precisa ser definido rapidamente, porque a eleição ela é organizada bastante antes, então tudo tem que estar preparado se for ter eleição dia 4 de outubro. Em princípio, os prazos estão mantidos até que haja um adiamento de eleição. Prorrogação de mandato de jeito nenhum. O que talvez aconteça é primeiro turno dia 15 de novembro, segundo turno 6 de dezembro, mas isso depende de emenda constitucional e depende de reforma legal.
É isso que é importante. Então, os prazos estão mantidos. Aquele que tinha que, de repente, participava de uma entidade, o estatuto da entidade falava que ele tinha que sair, alguém que está ocupando um cargo em comissão, quer dizer, todos os prazos, aquele prazo de filiação, está valendo tudo, não teve nenhuma alteração ainda. Por enquanto não teve alteração nenhuma, tem muita gente que, como se diz no interior, conta com o ovo no rabo da galinha, né? Acaba achando que não precisa desincompatibilizar porque as eleições vão ser adiadas. Não dá para contar com isso, não. Existe um risco sério. O ministro Barroso não quer adiar as eleições, só vai adiar as eleições se houver algo científico que determine o adiamento, porque quem adia não é o Tribunal Superior Eleitoral, também vamos deixar isso claro, mas o Congresso Nacional só vai fazer algo para alterar o calendário eleitoral com a concordância do Tribunal Superior Eleitoral. Eles não vão fazer a revelia do Tribunal Superior Eleitoral, que afinal de contas é quem organiza as eleições. Agora, uma coisa importante, mais do que nunca nestas eleições municipais, né, a gente já teve muito disso na eleição presidencial, as redes sociais, internet, isso daí vai ser realmente um detalhe muito importante. As pessoas que estão hoje utilizando as redes sociais, fazendo lives, colocando mensagens, em grupos também, essa pessoa, qual o cuidado que ela deve ter nesse momento para que ela não esteja realizando uma propaganda eleitoral antecipada e tenha problemas? Quais são os cuidados básicos que esses pré-candidatos têm que ter nesse momento? A lei eleitoral flexibilizou bastante a chamada pré-campanha. Em princípio, a propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto, se não houver nenhum adiamento. Começando a propaganda eleitoral dia 16 de agosto, pode haver o pedido direto de voto. Antes de 16 de agosto, não pode haver o pedido direto de voto. A lei fala que podem ser feitas reuniões de organização das campanhas em ambiente fechado, mas agora, com a Covid-19, não tem mais reunião em ambiente fechado, as reuniões estão sendo feitas de forma virtual. Você pode pedir o apoio, pode dizer que é pré-candidato, pode dizer o que fez de bom no passado e o que pretende fazer de bom para o futuro. Só não pode pedir o pedido direto de voto. E o pedido direto de voto, às vezes, ele pode ser inferido de certas palavras mágicas. Por exemplo, o prefeito vai fazer um discurso e fala: olha, eu preciso da ajuda de vocês para continuar na prefeitura, eu preciso que vocês me deixem na prefeitura no ano que vem. Isso não é o voto em mim, mas é um pedido direto de voto. E tem candidato já, Wander, fazendo impulsionamento de toda sorte, pode o impulsionamento na campanha eleitoral, mas tem gente que está impulsionando na pré-campanha ofensas aos adversários e elogios a si. Esse impulsionamento, dependendo do valor, ele pode configurar na pré-campanha o que a gente chama de abuso do poder econômico. Então, precisa tomar cuidado para não abusar, porque quem larga antes, termina a campanha antes e não senta na cadeira. Isso é importante. Agora, por exemplo, uma pessoa é pré-candidata a prefeito. Ele pode falar assim, olha, com relação à saúde, eu acho que a gente tem que melhorar tal coisa. Com relação ao esporte e tal coisa. Ele pode, nesse momento, já falar de coisas que ele pretende fazer, assim, já de plano de governo? Pode, inclusive, discutir com os apoiadores o plano de governo, aí o que tem de bom para fazer pela cidade. Então, pode dizer o que pretende fazer, a solução que tem para os problemas da cidade. Isso pode ser dito. Não pode ser dito o pedido direto de voto e essas palavrinhas mágicas que eu mencionei, mas pode dizer que é pré-candidato, pode dizer o que fez de bom no passado, o que pretende fazer no futuro, participar de entrevistas em rádio, em televisão, sobre temas políticos, pode dar entrevista no jornal, manter coluna no jornal, enfim, as limitações são poucas. E como as limitações são poucas, tem gente que começa a fazer uma verdadeira campanha na pré-campanha. Isso aconteceu com a juíza Selma Arruda lá no Mato Grosso, que foi cassada.
Agora, por exemplo, né, a pessoa toma o cuidado, fala assim, olha, eu não vou falar que eu sou candidato, então eu coloco eu sou pré-candidato e tal. Só que a hora que ele está fazendo a live dele e tal, tem aqueles que podem xingá-lo, mas também tem aqueles que são do grupo e começam a colocar assim, esse é o nosso candidato, esse é o bom, quer dizer, ele não está falando em pedir voto tal, mas naqueles comentários lá, aparece um monte de gente falando bem dele, falando, ó, esse é o cara que vai resolver, não é ele que está falando, mas tem comentários na rede social, ele pode ser prejudicado por isso? Desde que não seja uma coisa orquestrada, ou seja, programada pelo candidato, tudo bem. Como você bem disse, tem gente que entra para falar bem, mas hoje, ainda mais na época dos haters, né? Tem muita gente que entra para xingar. Se tem gente elogiando e gente xingando, ok. Se tem um pedido direto de voto feito por alguém que está fazendo a intervenção, este que fez a intervenção responde. Vale a pena dar uma moderada, porque quando xinga, costuma haver moderação. Então, quando elogia, também dá aquela moderada, porque um conteúdo não moderado pode ensejar responsabilização, sim. Só um detalhe, por exemplo, tem lá um pré-candidato, e ele está falando, mas ele está tomando cuidado de não pedir voto. Aí esse que faz o comentário lá, fala assim, esse é o cara, esse é o bom, e eu tô junto com ele, eu vou ser candidato a vereador. Ele pode ter problemas, né? Estou junto com ele, pode ser candidato a vereador, estou junto com ele falando que vou ser candidato a vereador, eu não entendo como pedido direto de voto. Só que o que acontece, Wander? A gente que está no direito eleitoral há bastante tempo, a gente tem um conhecimento diferente do direito eleitoral do que tem um juiz da zona eleitoral que trabalha em regime de rodízio, tem juiz que trabalha em determinadas eleições e outras não trabalha, tem juiz que trabalha em eleição de 4 em 4 anos, então tem gente que fica afastada do direito eleitoral. A interpretação dos juízes sempre costuma ser mais drástica e mais radical do que do Tribunal Superior Eleitoral. Então precisa tomar cuidado, porque aí vai ter que contratar advogado, vai ter que recorrer, vai ter que, às vezes, levar o recurso para o TSE e, às vezes, não vale a pena o benefício para o desgaste que vai ter. Agora, nesse detalhe de fazer uma denúncia, olha, alguém estava fazendo pré-campanha, a Justiça Eleitoral estará de olho? Eu lembro que tinha uma época, tinha um aplicativo, acho que era Pardal, ou quer dizer, a concorrência, né, o próprio adversário político vai ser esse grande fiscal, porque um vai estar de olho no outro, né, doutor? O Pardal, de tantas denúncias que recebeu, acabou virando urubu, né? Ele ficou maior, acabou crescendo. Não, vai ter o Pardal, brincadeiras à parte, continua tendo o Pardal. Tem a fiscalização dos adversários, partidos, coligações e candidatos podem representar, e também o Ministério Público. Então, pode ser feita aí uma denúncia para o Ministério Público. Mas só para eu te dar uma ideia, eu já fiz a primeira representação eleitoral de 2020, de um outdoor aqui numa cidade da Grande São Paulo, e a pré-candidata está lá ensinando como colocar a máscara. Eu achei que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral diz que não pode fazer outdoor como ela está fazendo, mas a juíza eleitoral entendeu que, naquele caso, não houve pedido direto de voto e o outdoor está lá até hoje. Só que o que vai acontecer? Quando o juiz não segura, vai todo mundo começar a fazer igual. Então, ela pode, porque o que eu falo para o meu cliente? Eu falo para o meu cliente, não faz outdoor. Aí ele fala, então tira o outdoor dela. Se eu não consigo tirar o outdoor dela, o que eu vou falar para o meu cliente? Faz outdoor também. O que é importante no direito eleitoral é manter a condição de igualdade entre os candidatos. Se um faz errado e a Justiça Eleitoral não coíbe, aí tem que fazer errado para equilibrar a disputa e as regras do jogo. Pois essa pré-candidata colocou, olha, uma utilidade pública, use máscara e tal. Mas, por exemplo, temos outros casos. Por exemplo, aniversário da cidade. São Roque faz aniversário 16 de agosto e é exatamente o dia que começa a campanha eleitoral. Se o candidato coloca lá, o pré-candidato, parabéns, nossa cidade aniversariando. Ele não pede voto, mas está fazendo uma saudação à cidade e tal. Isso no jornal, no outdoor, pode configurar um crime eleitoral? O Tribunal Superior Eleitoral entende que esse tipo de outdoor não pode ser realizado. Então, pode configurar dois abusos aí. Abuso do poder econômico, a depender do custo que vai ser gasto com isso, e abuso
dos meios de comunicação social, porque o outdoor é um meio de comunicação de massa. Outdoor é proibido na campanha eleitoral, aquilo que é proibido na campanha também é proibido na pré-campanha. Isso que a gente falou que coincidia já no dia 16. Agora, por exemplo, né, hoje a gente está acompanhando o seguinte, olha, a gente tem agora o fundo eleitoral. As empresas não poderão mais colaborar, uma pessoa não poderá fazer doação. Como é que vai funcionar? Se a gente tem esse fundo eleitoral, a pessoa que é candidato a vereador, ele vai receber um valor do partido? Como é que vai ser feita a divisão desse bolo? Bom, esse bolo muitas vezes, Wander, ele não chega na ponta. O Partido Nacional repassa para o estadual e o estadual repassa para os municípios de seu interesse estratégico. O que existe é a obrigatoriedade de gastar aí pelo menos 30% dos recursos com mulheres, candidaturas femininas, que até deu problema lá das famosas candidaturas laranja lá atrás, né? Então, precisa haver uma distribuição criteriosa. Os diretórios nacionais dos partidos costumam definir alguns critérios, mas nem todos os municípios vão ser contemplados e muitos candidatos a vereador não serão contemplados também. E aí como é que faz esse candidato? Poxa, não chegou dinheiro para mim, eu quero fazer uma campanha. Ele não vai poder receber nenhuma doação, nenhuma indústria, nenhuma empresa, nenhum amigo, ele não pode receber doação. Ele vai fazer a campanha, Wander, com os 3 S's, né? Saliva, suor e sola de sapato, né? E vai usar até 10% dos recursos próprios aí, do limite da campanha, ele pode usar até 10% de recursos próprios e ele vai também poder receber doações de pessoas físicas, desde que até 10% do limite do faturamento bruto do ano anterior. E como é que a gente chega a esse valor? Como é que é até 10%? Como é que a gente tem ideia desse valor? Bom, precisa verificar. No caso da campanha, do limite da campanha, você vai ter agora a publicação pelo Tribunal Superior Eleitoral da atualização dos limites de gastos. Então, o candidato vai poder gastar até 10% desse limite com recursos próprios. Em relação às doações de pessoas físicas, tem que ver o quanto que declarou no imposto de renda de 2019, o rendimento bruto ali vai poder doar até 10% daquele rendimento bruto para todos os candidatos que quiser ajudar. Agora, quer dizer, não pode o pré-candidato ou o candidato falar assim, não, eu tenho dinheiro, eu vou colocar 10, 50, 100 mil reais na campanha. Se ele não tiver como comprovar e não estiver dentro desse percentual, não adianta ter dinheiro para descarregar na campanha, que ele não pode fazer isso. Ele não vai poder gastar mais 100% dos recursos próprios na sua própria campanha eleitoral. Ele vai poder só gastar até 10% do limite de gasto definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ok, a gente está conversando aqui com o doutor... Aliás, isso é uma novidade da eleição de 2020. Até a campanha passada podia gastar 100%, se o candidato tivesse lá 1 milhão de reais para gastar e o limite fosse 1 milhão e 200, ele poderia colocar 1 milhão de reais do próprio bolso na campanha. Esse ano é uma novidade. Uhum. Doutor Arthur Rolho está batendo um papo com a gente tem mais uns minutinhos aí, ele já está no estúdio, temos mais uns 5, 10 minutinhos aí, doutor? 5 minutinhos. 5 minutinhos, então vamos lá. Nós temos aqui a nossa colunista. Aqui vamos para o famoso pinga-fogo agora. Pinga-fogo, então vamos colocar na roda aqui a Simone Júdica, que é advogada, é cronista, e ela vai fazer uma pergunta para o senhor também aqui. Simone, é no pinga-fogo, hein? Já manda a pergunta. Boa tarde, Simone. Boa tarde ao doutor Arthur Rolho, eu acompanho o trabalho dele já faz um tempo, sempre com muita admiração. Boa tarde aos nossos companheiros aí do estúdio, Guilherme e Jair. A minha pergunta, doutor Arthur, ela diz respeito ao exercício da advocacia e às candidaturas. Nós temos pré-candidatos aqui na cidade, também na região, que são advogados militantes. E nós sabemos que o Código de Ética da OAB, ele é cheio de detalhes, de restrições com relação à propaganda. E muitas vezes, nessa época já de pré-campanha, e depois na campanha também propriamente dita, os candidatos podem se colocar, às vezes, à disposição aí do eleitorado, às vezes acabam direta ou muitas vezes indiretamente, até oferecendo seus serviços.
Como que o advogado deve fazer durante a sua campanha para compatibilizar a liberdade da campanha com o Estatuto de Ética da OAB? Opa, tá aí a pergunta, doutor. Obrigado, Simone. Obrigado pelas colocações. É sempre gratificante conversar com colegas advogados e trocar experiências. Então, nesse caso específico, é o que a gente falou do tal do assistencialismo, né? A gente falou do assistencialismo na Covid-19, mas tem assistencialismo já na medicina tradicional de pré-candidatos e tem pré-candidatos advogados também que prestam serviços gratuitos aí como uma forma de cativar eleitores. Isso é terminantemente proibido pelo Estatuto da OAB. O advogado não pode aviltar os seus honorários, trabalhar de graça, ressalvados aqueles casos de clientes que não têm condições financeiras e que você faz aquele chamado pacto cota-litis, que é um contrato de risco para você dividir os benefícios com o cliente, e se o cliente não tiver benefício, você não vai ter o seu trabalho remunerado, aquele famoso contrato de risco, né? Mas fora essas situações permitidas pelo Estatuto da OAB, o advogado ele não pode trabalhar de graça, e se fizer isso em troca de voto, está configurado lá o ilícito do artigo 41A da Lei 9.504 de 97 e do 299 do Código Eleitoral. Terminantemente proibido, nem médico, nem advogado podem dar consultas gratuitas aí em troca de voto ou querendo captar a simpatia dos eleitores. Doutor, temos 2 minutos e 10 aqui. A Simone vai colocar rapidinho a segunda pergunta. Tem a segunda aí, Simone? Tem a segunda, sim. Obrigada pela resposta da primeira, doutor Arthur. E a segunda é bem objetiva. Nesses tempos de pandemia, em que muitos órgãos estão com as suas portas fechadas fisicamente, como que os eleitores que detectarem algum tipo de irregularidade na campanha, eles podem fazer a denúncia para que isso venha a ser apurado pela Justiça Eleitoral? O ideal, doutora Simone, é que isso seja remetido para o e-mail da Procuradoria Regional Eleitoral aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. É só entrar no site do TRE, tem lá o e-mail da Procuradoria, para o e-mail do Ministério Público da cidade, aí no caso de São Roque, o Ministério Público Eleitoral também tem um e-mail que pode ser utilizado, e tem aí aqueles aplicativos de denúncia, como o Pardal, que o Vander mencionou, que também pode ser utilizados, ou tendo um partido, o partido, através de advogado, também pode oferecer a representação eleitoral, como eu fiz recentemente, aí nesse caso que eu mencionei, para um cliente meu. Agora, prometo, tem 35 segundos aqui. Doutor Arthur, a gente tem visto o seguinte, o candidato sai, né, tem lá a sua candidatura, aí quando tem o resultado da eleição, isso aconteceu aqui em Mairink, o candidato que teve mais votos na eleição passada, Antônio Alexandre Gemente, ele ganhou, mas estava com a candidatura impugnada, quer dizer, aparecia na votação e depois não apareciam os votos e ficou toda uma confusão, que Mairink teve até uma eleição suplementar. Tivemos já isso também quando o Carlos Aymar foi candidato a prefeito de São Roque, os votos dele não apareceram. Você acha que nessa eleição vamos ter o eleitor, quando ele for votar, ele não deveria saber, olha, essa pessoa que ele vai votar está apta ou não? A gente não deveria ter essa definição, ou teremos isso antes da eleição, para não ficar depois toda aquela briga judicial, doutor? Não vamos ter isso nessa eleição, vai continuar tendo essa briga que você mencionou, vai ter candidato que vai ficar com os votos engavetados, porque vai concorrer sub júdice. Então, você tem razão na sua colocação, Vander. Precisa ter segurança jurídica, precisa ter segurança para o eleitor votar e saber se aquele candidato que ele está votando está apto ou não. Só tem uma forma disso acontecer. Precisa mudar a lei eleitoral para antecipar o registro de candidatura, para que os processos de registro de candidatura sejam deferidos ou indeferidos antes da eleição. Porque aí começa a eleição, todo mundo sabendo quem está no jogo e quem não está. Eu já tenho ouvido consultas de pré-candidatos que sabem que estão inelegíveis e que vão colocar suas candidaturas já pensando em substituir lá na frente por um parente. Até 20 dias antes da eleição pode ser substituído. Depois, a partir dos 20 dias anteriores ao pleito, só pode substituir no caso de morte. Então, tem gente que já está entrando na campanha para ser substituído nos 20 dias anteriores ao pleito, que vai causar essa comoção aí
e essa insegurança jurídica que você mencionou. É isso aí. Doutor, quero agradecer demais a sua participação. O senhor é um especialista em lei eleitoral, mas também direito, defesa do consumidor. Gostaria que, em uma outra oportunidade, o senhor voltasse aqui para a gente falar até da defesa do consumidor, que a gente está tendo muita questão aí nesse momento da pandemia, muitas dúvidas. E para falar também da questão eleitoral, eu quero agradecer a sua gentileza de sempre. Seu pai sempre muito gentil, você também. Sempre que a gente tem alguma dúvida, tal, você está passando para a gente essas informações. Aproveita e fala do livro Eleições, o que mudou? O lançamento foi ontem e onde as pessoas podem encontrá-lo, doutor? Obrigado, Vander. Você sabe que hoje o dia está com horário apertado, mas a gente volta aí para tirar as dúvidas. Hoje o dia está bastante corrido, por mais que nós estejamos nessa época de Covid-19, os pré-candidatos já estão começando a trabalhar e estão nos dando trabalho, graças a Deus, porque infelizmente a gente sabe que tem pessoas aí que não estão conseguindo trabalhar. Então, quando a gente trabalha, a gente agradece porque é uma satisfação e a gente está sendo privilegiado. Em relação ao livro, o livro está disponível para venda no site da editora Foco. Em breve vai estar disponível também como e-book, tanto na Amazon quanto no Kindle, né? Então, está à disposição para todo mundo. É um manual em que a gente diz aí o que pode, o que não pode na campanha de forma didática. É um livro fácil de ler e de leitura obrigatória para todos os pré-candidatos e aqueles que vão trabalhar nas campanhas eleitorais. Doutor, muito obrigado pela participação, saudade do seu pai, Alberto Rolo, e saudade de quando você chegava lá com o seu pai, lá na redação da Jovem Pan, aquele saco de Papai Noel lá com 50 quilos de bombom, e vocês iam distribuindo, leva bombom, tem filho, leva pro filho, leva pra sogra. Saudade daqueles bombons, viu, doutor? Eu também tenho saudade daquela época, mas o importante é estarmos aqui juntos. E até uma próxima, Wander. Obrigado, doutor. Um abraço, obrigado pela atenção. É isso aí, a gente bateu um papo aqui, ele já está no estúdio para participar de um outro programa, obrigado, mas já deu para a gente trazer aí algumas informações, fizemos um jogo rápido aí com o doutor Arthur Rolo, que trouxe aí detalhes da legislação eleitoral. Deixa eu aproveitar e voltar com a Simone, que estava aqui com a gente. Importante essa participação, tem o livro, Simone, porque a lei eleitoral deixa muitas dúvidas e tem muita gente que fica perdida aí, não é isso, Simone? Com certeza, Wander. Eu creio que um dos pontos do direito que traz mais confusão, que traz mais conflitos, é justamente essa legislação eleitoral. Porque na justiça nós sabemos que geralmente existe uma disputa. São poucas as situações em que as pessoas entram na justiça sem ter uma disputa. Que as pessoas tentam homologar um acordo, de maneira amigável, fazer algum pedido. Geralmente, quem entra na justiça está em guerra com alguém. Agora, nas questões eleitorais, além dessa guerra normal, existe uma disputa acirradíssima, porque ninguém quer perder a vaga a qual disputa. Então, as pessoas procuram de todas as maneiras, as brechas na lei, procuram de todas as maneiras algo que venha garantir aquilo que elas acham que é o direito delas. E nós acompanhamos, aí nas épocas de eleições, tudo o que acontece. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais eleitorais, os juízes eleitorais, eles ficam de cabeça quente, porque geralmente todos os anos vêm novidades e as pessoas interessadas ali nas disputas, elas não dão sossego, não dão trégua, porque elas querem de toda maneira fazer valer o seu direito. Então, um especialista em direito eleitoral, como o doutor Arthur Rolo, vir ao nosso programa, passar essas experiências que ele tem, esses conhecimentos, é uma coisa de extrema valia. Não só para você, que é o apresentador do programa, para nós que participamos da equipe, mas para todos que têm o privilégio de ouvi-lo, e com certeza esse livro dele vai fazer muito sucesso, porque ele é muito objetivo nas suas respostas, e uma pessoa de extrema confiabilidade. Então eu creio que vai ser um sucesso, e havendo dúvidas, não há por que não se socorrer das explicações e do livro do Dr. Rolo. Porque são muitos detalhes, né? Tem cara que, já estou fazendo isso, puxa, mas será que isso
Posso fazer? Não posso? Quer dizer, tem muitas dúvidas. E as dúvidas eleitorais são das mais simples às mais complicadas, entendeu? Tem dúvida até quando ele vai fazer a foto lá para... Quando você vai votar, você aperta lá o número, aparece a carinha do candidato. E tem candidato que tem problema até nesse momento de fazer a foto, porque às vezes a pessoa é conhecida por usar óculos. Doutor Arthur Rollo já falou disso, que às vezes não é permitido que a pessoa fique com óculos. Por exemplo, o cara é conhecido, com todo respeito aqui, não, como diria Francisco Eugênio Azinho Xixo, o nome é hipotético. O cara é conhecido como Zé do Chapéu. E por quê? Porque ele anda com chapéu. Mas só que a hora que ele vai fazer a foto lá, o cara fala assim, ó, para a Justiça Eleitoral, o cara não pode estar de chapéu. Aí quando o cara vai votar, vou votar no Zé do Chapéu, aperta lá, aparece um careca lá e fala, esse não é o Zé do Chapéu. Quer dizer, então, até a foto que vai ser usada, né? Às vezes tem um palhaço, né? Tem super-homem, o cara é conhecido como super-homem, ele anda na rua fantasiado, mas lá na fotinho não vai poder estar. Quer dizer, tem todos esses detalhes aí, né, Simone? Pois é, e sabe um aspecto interessante, Wander, da lei? Não só a lei eleitoral, mas todas as leis. O legislador, ele não consegue, por mais imaginação que ele tenha, e isso os estudantes de direito aprendem logo nos primeiros dias da faculdade. Por mais imaginação que o legislador tenha, ele não consegue prever todas as situações. Então a lei, ela acaba sendo genérica para que ela possa se aplicar ao máximo de situações. Mas no dia a dia vão surgindo fatos, vão surgindo dúvidas que não estão expressas ali exatamente nos termos em que é a situação. Então cabe àquele que vai interpretar a lei fazer muitas vezes grandes exercícios mentais para conseguir adequar uma situação num determinado artigo da lei. E na legislação eleitoral é muito complicado isso, porque como existe essa disputa tão acirrada, então se o juiz também, ou o ministro, enfim, quem for julgar, ele se desviar talvez 1 milímetro ali do que diz a letra da lei, a pessoa que está do outro lado e se sentiu prejudicada, ela vai com todas as suas forças em cima dessa decisão para tentar modificá-la. E a questão também que pega muito aí nessa área eleitoral é que os prazos acabam sendo curtos. Porque nós vemos aí nas outras situações do direito, e até uma situação que a nossa cidade está vivendo nesses dias, em relação a prazos, por exemplo, que eu posso usar como exemplo, é essa questão do Hospital São Francisco e a Prefeitura. Então, veja, no primeiro momento foi determinada a devolução dos equipamentos em 5 dias. Mas esses 5 dias, eles acabam se multiplicando, porque tem que levar em consideração a data em que o prefeito recebe pessoalmente a intimação, quando que essa intimação volta para o processo, a contagem de prazo em dias úteis. Então, às vezes, 5 dias, eles viram 50. E agora, novamente, existe um prazo de 5 dias. Mas esse prazo nem começou a ser contado ainda, embora essa decisão já tenha sido dada no início da semana. Só que nas demais situações, que não são as situações da lei eleitoral, embora exista pressa, muitas vezes, não existe uma data fixada em que vai acontecer uma eleição e tudo tem que estar decidido. E já na Justiça Eleitoral existe isso. Então o juiz, ele não pode, por mais que ele tenha um acúmulo de serviços, deixar para depois a resolução das questões eleitorais, porque a eleição tem dia marcado. Então esse é outro ponto também interessante dessa legislação eleitoral. Tem tudo isso daí, porque, mas o que isso falou, e o doutor Arthur Rollo falou que nessa eleição a gente não tem esse caso resolvido ainda, é do eleitor ir para votação sem saber se aquele candidato que ele vai votar está ou não com problema, porque às vezes o cara tem problema e não fala, às vezes o cara não tem problema e a oposição fala, entendeu? E aí fica aquela dúvida, o cara garantiu que não tem nenhum problema eleitoral, mas estão falando que tem. E às vezes o cara, não, vai tranquilo, e tem. Então eu acho que a gente deveria ter essa definição, né? Olha, ou não é. Não dá para fazer um jogo de futebol e o cara tem que estar lá, ele vai poder jogar a partida ou não, depois que o jogo foi jogado, quer dizer, então são esses detalhes, né? A gente sabe que não é fácil, mas vão tentando chegar a um acerto aí. Simone, se tem mais algum detalhe eu só quero registrar aqui as pessoas que mandaram mensagem, José Luiz, boa tarde, eterno gerente do Banco Itaú, o Cláudio da Silva Veríssimo, ela é de Itapevi, você, né, Cláudio, que é lá do Conseg de Itapevi, obrigado, Vanderlei, por nos dar esta rica
única oportunidade com este grande professor, acompanhando aí, falando da entrevista. Deixa eu ver se mais alguém falou aqui. O Jair Oliveira, que mora lá em Indaiatuba. Boa tarde, gostando muito da programação, só gente de nível, assim como todos os componentes da equipe. Obrigado. Então são informações importantes que a gente vai passando. Simone, você tem, para fechar, um olhar jurídico ou um olhar da cronista nesta sexta-feira? Jurídico, não, hoje. Acho que jurídico já foi esse tema do Dr. Arthur. E, assim, é o olhar espantado, Wander. Na verdade, eu não vi com os meus próprios olhos, mas eu tenho sido uma cronista, agora como muitos outros cronistas, que fazem a observação por meio dos olhos dos outros, principalmente das redes sociais. E... Aliás, para ajudar você, estamos mostrando imagens ao vivo da Praça Armatriz. Tem um pessoal dando uma voltinha lá. Estou acompanhando aqui. E é um olhar estarrecedor que eu tenho da quantidade de pessoas circulando pela área central. Até agora, nesse momento, a praça não tem muitas pessoas, mas eu vi fotos colocadas nas redes sociais hoje. Eu assisti também uma participação do nosso companheiro Cláudio César, lá da Rádio Coluna FM, que fez uma live ali na Praça da Matriz, hoje por volta de meio-dia, até os sinos bimbalhavam em determinado momento, e havia bimbalhavam. E havia uma quantidade gigantesca de pessoas circulando. E interessante até que ele, certamente com a câmera, ali com o celular filmando, e pessoas, inclusive, sem máscara, passando ali de frente à câmera dele, um movimento, assim, muito expressivo. E aí fica aquela pergunta, será que as pessoas, todas elas, realmente têm necessidade de circular tanto? Claro que muitas pessoas não têm outra alternativa e precisam sair. Mas é impressionante ver tantas pessoas pelas ruas. E também outra dúvida que me fica, será que as pessoas não têm receio de serem contaminadas ou de contaminar outras? Porque, claro, aqueles que precisam sair, eles têm que sair, não tem opção. Mas sair a passeio não é a melhor alternativa do momento, né, Wander? É verdade, o máximo possível ficar em casa, sai o necessário e eu realmente eu estou preocupado, tomara que eu esteja redondamente enganado, né, que quando a gente tem aí os números na semana que vem e tal, a gente não tenha nenhuma explosão dos casos, mas a gente realmente está muito preocupado com a movimentação que a gente está acompanhando. Hoje o trânsito aumentou também, eu já percebi muito mais carros ali na Avenida Marginal, a nossa Antonino Dias Bastos, na Raposo Tavares, vindo aqui para o nosso estúdio aqui no Jardim Granada, a gente já percebe, olha, estava parecendo um dia normal, né? Muitos carros e muita gente. E vamos ver amanhã, que sábado, que sempre é um dia mais forte no comércio, esse decreto do Cláudio Góes não determina que é de segunda a sábado, não. Vale o horário de atendimento no comércio do meio-dia às 4 da tarde para todos os dias da semana. Então, sábado é normal e quem for abrir no domingo também poderá abrir. Vamos ver amanhã de manhã como é que vai estar essa movimentação pela cidade, Simone. A expectativa é de que haja mais movimento, porque geralmente aos sábados costuma haver mais pessoas circulando. E eu espero, Wander, assim como você, estar enganada, porque eu tenho a expectativa também de que quando vierem os próximos números aí na semana que vem, nós vamos ter surpresas muito desagradáveis. Tomara que a gente esteja errado, né? Tomara que esse meu palpite aí, minha observação esteja errado, mas vamos ver o que vai dar. Obrigado, Simone, pela participação. Até a próxima semana. Eu que agradeço. Um abraço a você, Wander, aos nossos amigos aí da equipe, aos nossos ouvintes e bom final de semana a todos. Ok, maravilha. Valeu, Jair Ribeiro. Hoje estamos com o presidente aqui. Presidente Jair Ribeiro. Não é o nosso Jair Bolsonaro, né? Eu vi o Bolsonaro hoje, aí os caras já estavam... Logo de manhã, acordei e já falaram, Bolsonaro foi inaugurar o hospital e tropeçou. Já era manchete. E agora ele estava reunindo lá com vários pastores, né? Estava lá hoje à tarde também. Ainda estão precisando encontrar um caminho aí para esse país aí que está tendo muita discórdia, muita briga. Meu caro Guilherme, para quem você vai ligar? Zé Balai. Então liga pro Zé Balai, mas antes eu quero ouvir a Palmirinha. Sabia? Hoje, a gente falou ontem... que nesta sexta-feira
é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós conversamos ontem aqui com a Ildeia de Souza, engenheira Ildeia de Souza, que faz parte da Associação de Proteção Ambiental, se não me falha a memória, APA, Associação de Proteção Ambiental de Itupararanga, que é a represa aqui de Itupararanga, né? Ela participou, falou com a gente e falou desse dia 5 de junho, cara, acho que eu falei maio antes, Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós temos também uma campanha que está sendo realizada pela Saneaco aqui de Mairinque, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, mas tem um recado para você da Palmirinha. Todo mundo conhece a vovó Palmirinha, mulher sabe tudo de gastronomia, e a Palmirinha, né, com toda a sua experiência, ela vai dar uma receita para que a gente tenha a preservação do meio ambiente. Cuidado com o que você está colocando no ralo da sua pia aí. Não é isso, dona Palmirinha? Oi, minhas amiguinhas e meus amiguinhos. Vai um bolinho de chuva aí? Vocês me conhecem pelas minhas receitas, mas hoje eu vou falar de um assunto muito importante. É muito bom ter água na torneira, não é mesmo? Para lavar sua roupa, louça, lavar as mãozinhas toda hora, todas essas tarefas que você tem. Mas olha só, tem gente que tem costumes mais antigos do que eu. Vocês acreditam que tem gente que joga sujeira até pelo ralo? Isso tá errado, né, amiguinha? Jogar resto de comida e óleo pelo ralo, isso não pode. A BRK me contou que isso entope os canos e polui a água. Assim não dá, né, amiguinha? A gente precisa pensar nos ciclos da água e fazer a nossa parte. Por exemplo, o ralo da pia e o funil. Eles ajudam a recolher tudo aquilo que podia ir pelo cano. Olha que beleza! Com essas pequenas atitudes, a gente ajuda a cuidar da água. Quanto mais gente praticar, melhor. Vamos cuidar melhor da água? Ela é tudo na nossa vida. Um beijão da vovó Palmirinha. Oi, querida Palmirinha, ó. Um beijo, hein? E manda um bolinho de chuva pra gente, manda um bolinho de chuva. Você ouviu o recado aí da Palmirinha? Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e a Saneaqua, BRK Ambiental, mandando essa mensagem pra você. Pô, ô Palmirinha, come um bolinho de chuva, eu quero que a senhora volte aqui no fim do programa pra falar desse recado. Entendeu? Que põe de tudo ali, né? E vai, no vaso sanitário, então. Outro dia a gente conversou aqui com a Camila, né, que falou da Servitec Serione, falou que nesses entupimentos que tem de rede de esgoto aí, acha cada coisa, o cara põe cada coisa aí na rede de esgoto, que é impressionante, depois entope, né, e é uma confusão. Então, obrigado aí a essa mensagem da Palmirinha. Aliás, a Saneaqua que está iniciando essa mensagem, ela mandou uma informação aqui para mim, ó. Sabe quantas ocorrências Mairinque atende? Olha aqui, ó. A Saneaqua está reforçando, tal, para você não cuidado, né? Não fique jogando tudo no ralo. Olha, em Mairinque, o número dos atendimentos a ocorrências operacionais foram mais de 255 desobstruções. O que é isso? 255 trabalho lá, serviço de ficar fazendo manutenção de rede e ramais de esgoto, entendeu? E olha, a rede de coleta de esgoto brasileira foi projetada para receber 99% de material líquido e somente 1% de sólidos com água. Então, o descarte irregular danifica o sistema de escoamento sanitário e prejudica os mananciais, as matas ciliares, a fauna, a flora. É o que destaca aqui o diretor regional da Saneaqua, Edi Bortoli. Obrigado pela informação. É isso aí. Zé Balaio, você que nunca jogou nada, nunca jogou bituca de cigarro na torneira, tem nego que joga resto de comida, feijoada, tem que tomar cuidado, né, Zé? Porque vai tudo pro ralo e depois dá uma confusão. Tudo bem, Zé Balaio? Boa tarde. Boa tarde, Wander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Parabéns aí pelo programa que a gente se iniciou aí com a presença do doutor Alberto Rolo, tirando algumas... O Arthur Rolo, infelizmente, seu Alberto Rolo faleceu.
Exatamente, bela correção, mas ele está na nossa memória, o pai dele também. Ah, sempre, lembro dele aqui. Então, que essa questão ambiental nós tratamos ontem e é hoje também o dia da comemoração, né? É um momento que a gente tem que usar para refletir mesmo nessa questão dos descartes, principalmente, né? A gente faz no dia a dia diversas situações assim que a gente imagina que não vai afetar o meio ambiente, mas multiplique isso por diversas pessoas pensando igual, né? Ou milhares de pessoas pensando igual. Não, que o meu quinhãozinho não vai atrapalhar em nada. E é aí que a gente se engana. A gente precisa fazer a nossa parte e prestar bastante atenção nesse tipo de situações do cotidiano que passam às vezes despercebida e que você acaba jogando alguma coisa no ralo, né? Como a Palmeirinha estava mostrando agora. Às vezes você descarta coisas como óleo, por exemplo. Tinha uma campanha aqui em São Roque, eu não sei se ainda ela está em vigor, né? De recolher os óleos inutilizados, né? Óleos de cozinha. Porque as pessoas, às vezes, acabam inadvertidamente jogando na pia uma coisa de fritura, um resto de fritura, alguma coisa, e isso é extremamente prejudicial ao meio ambiente. E não só esse exemplo, mas tantos outros que a gente acaba comumente, né, jogando até um pedaço de papel na rua, uma bituca de cigarro, que nem você falou, que é um horror também, é próprio vício e também o descarte, né? Então, todas essas situações a gente precisa tomar cuidado e orientar as crianças, né? Orientar, no momento desse, usar bastante essa questão da educação ambiental, né? Aliás, perdão, já você interrompê-lo, mas já interrompendo. Não, você falou a criança, né? Esse é o caminho, né? Você trabalhar com a criançada. Ontem a Ildeia falou aí que trabalho nas escolas, porque, claro, há tempo, né? Eu tenho 53 anos, né? Ainda posso corrigir muita besteira que eu faço na vida aí. Mas a gente sabe que com a criança, né? É mais fácil fazer esse trabalho, já crescer com isso, entendeu? Então, claro, a gente vai trabalhar para que os adultos também tentem seguir aí as boas maneiras, mas trabalhar com a criançada, esse é o caminho, é ali, na base que a gente tem que trabalhar, né, Zé Balaio? Sim, então, nós estávamos falando ontem, da questão ambiental, da minha participação lá atrás, na questão do CONDEMA, que foi criado esse conselho no governo do Mário Luiz, né? E foi uma coisa muito marcante na época, porque nós tínhamos uma equipe muito boa de pessoas interessadas nessa questão ambiental e nós promovíamos, isso também não foi uma coisa novidade, né? Mas de qualquer forma nós demos um foco muito grande para a questão da Semana do Meio Ambiente. Então essa Semana do Meio Ambiente, ela envolvia todas as escolas, né? As pré-escolas, que é a menina dos olhos do Mário Luiz, né? E a garotada participava intensamente, fazendo trabalhos, recebendo palestras específicas de pessoas tratando da questão ambiental, e isso eu não sei se, é claro que deve ocorrer ainda. Agora, infelizmente, com essa questão do Covid-19, as aulas ficaram suspensas. Agora, mas antes, a gente imagina que isso também fosse uma preocupação dos governantes no aspecto de promoverem esses eventos ambientais e estimular a criançada a fazer trabalhos, estimular a criançada a participar de palestras, enfim, de eventos que tratem dessa questão, demonstrando os perigos de você tomar determinadas atitudes divertidamente do cotidiano, que é muito fácil, né, de você exemplificar para as crianças onde ela pode estar errando, e é uma coisinha simples, não faça assim, e ela mesma se conscientiza e acaba também, às vezes, tendo que puxar as orelhas dos pais, que depois vão ter que se ver com elas, porque elas aprenderam a preservação ambiental nas escolas. Legal, Zé. Você tem aí um olhar da cidade? A Simone está preocupada que tem muita gente pelas ruas, eu também, e eu estou vendo a Praça da Matriz aqui, tem bastante gente. Simone falou, eu assino embaixo o que a Simone falou, eu também estou muito preocupado. Eu acho que a Prefeitura cometeu um erro ao flexibilizar o horário do comércio da meio-dia às 4, das 10 às 2
eu creio que as coisas estavam um pouquinho mais contidas, agora virou uma festa, cara. As pessoas estão com dinheiro, tanto aquela ajuda emergencial dos R$600, como a segunda parcela do 13º. Nós temos alguns eventos comerciais que se avizinham, que é o caso principalmente do Dia dos Namorados. Então, nós estamos estimulando que as pessoas saiam na rua. Eu vi ontem a manifestação do prefeito Cláudio e da Daniela, diretora, culpando a população. Não pode se culpar a população quando você flexibiliza, você abriu, você fala para as pessoas não irem. De jeito nenhum, você não pode abrir. Depois que você abrir, você fala, não saiam. Ou sai só uma, duas pessoas, ninguém. Você não pode flexibilizar. Na medida em que você flexibiliza e o comércio apresenta as suas formas de liquidação, os seus produtos mais baratos, a pessoa sai para a rua mesmo, tem dinheiro no bolso, tem um evento aí social, aí vamos comprar, todo mundo... Mas evento social não tem, por exemplo, você vai roupa para ir onde, né, Zé? Então, não dá para feito... Não, tudo bem, mas o carro de som na rua falando de ofertas no comércio, entendeu? Então você está estimulando a população, o carro de som, ao mesmo tempo, um carro de som falando das promoções no comércio e outro falando para não sair na rua porque o vírus está circulando na cidade. Quer dizer, é um contrassenso, Eu fiquei muito triste de ver que a prefeitura pode estar comprometendo um trabalho que vinha sendo realizado de forma boa. Eu estava considerando em todos os programas que eu participei, as medidas que a Prefeitura de São Roque estava adotando eram corretas, entendeu? Agora eu vou dizer que não são corretas, pode colocar em risco tudo aquilo que foi alcançado até essa flexibilização da flexibilização, porque ele tinha posto das 10 às 2, agora ele flexibilizou da meio-dia às 4. Imagine amanhã, sábado, como a Simone estava falando, você estava falando, amanhã no sábado, da meio-dia às 4, a cidade vai virar uma festa, cara. Voltou a Zona Azul para poder controlar o fluxo de carros do centro, que está demasiado, entendeu? Então, você veja que a própria prefeitura está colaborando com essa flexibilização da flexibilização. Então, infelizmente, talvez nós estejamos errados, como você falou que quer estar errado, a Simone também, de que nós teremos um aumento no número de casos nas próximas medições aí que a prefeitura vai divulgar, infelizmente, e depois vai ter que fazer como todos os outros fizeram no mundo todo aí, voltar atrás e pedir desculpas, como está sendo na Suécia, que está tendo até uma CPI lá por causa da flexibilização que foi feita de forma sem qualquer critério, entendeu? Então, eu acho que não é prudente o que foi feito. De qualquer forma, não foi prudente a atitude que a prefeitura teve. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Eu estava elogiando, hoje eu já não posso fazer o mesmo. Pois é, mas acima de tudo, a consciência, né? Porque você não precisa estar andando, sai de casa com o objetivo já traçado. Eu vou até o banco. Nossa, eu preciso passar lá em tal loja, já sai definido e vai. O que a gente não pode ter é muita gente andando pela cidade, ninguém mais do que eu adoro andar pela cidade, conversar e tal, mas a gente tem que também liberou uma parte, mas vamos com consciência, né? Mas não é fácil, é complicado, o comerciante de um lado pressionando, dizendo que o negócio estava muito mal, aí você libera, tem gente demais. Tá difícil da gente encontrar um ponto ali, agradar todo mundo. E com relação ao horário, se coloca das 8 ao meio-dia, tem comerciante que fala, nossa, esse horário é uma porcaria, como é que faz um horário desse? Aí se você fala, que horário bom pra mim? Pra mim bom é das 3 às 7. Pô, você não consegue, então você vai pegando uns parâmetros, não dá pra agradar todo mundo, né? A gente tá numa situação complicada. Eu acho que aquele horário, não deve ter sido uma decisão aleatória. O horário das 10 às 2 foi um horário que foi... Pegou o horário do banco, né? Isso foi um horário estabelecido para dar uma compatibilizada, para não ter excesso de aglomerações. Agora, quando você põe da meio-dia às 4, você chama para festa, cara. Infelizmente, aí não há, as pessoas já estão se mobilizando, o comércio está pintando o chão, já está tudo preparando para amanhã. Você vai ver, se tiver uma reportagem, eu creio que o Carlos César também vai fazer amanhã. O Carlos César é a mistura do Carlos Melo com o Cláudio César, né?
E a segunda minha aí, puta que lá vida. A primeira foi do rolo e agora foi do... que a Simone também citou que ele fez uma live hoje ao vivo da Praça da Matriz, e amanhã, com certeza, ele vai também fazer outra, demonstrando aquela região ali próxima da sede da rádio, que é o calçadão com a Praça da Matriz. Você se assusta, cara, você parece que está no fim de ano. Hoje eu me assustei, que eu passo por aquelas imediações, que eu moro, e minha mãe também mora no corredor da Henrico Delacqua, eu saio de uma casa e vou a outra, eu me assustei ao olhar a Rua Doutor Estevu. Ela estava num dia como se parecia véspera de Natal, alguma coisa assim. As pessoas de máscara, claro, você vê, mas aglomeradas, muito próximas umas das outras, algumas pessoas sem máscara, e isso também é um componente de preocupação, né? Então, não tem como não registrar esse momento que nós estamos vivendo, que pode comprometer tudo aquilo que foi conseguido, com muita claro, sofrendo aquelas pressões, mas tinha determinação de não ceder, segurar mais um pouco, mas não acabou a pandemia. Os organismos internacionais de saúde estão dizendo que o Brasil não atingiu ainda nenhum momento que possa acenar por uma flexibilização. Nenhum organismo está dizendo, pelo contrário, o Brasil ainda não chegou no pior momento, entendeu? Para tal do platô, para depois ter a curva descendente, né? Nós estamos subindo ainda, tem 1.200 mortos por dia, que isso daí, as pessoas não estão se assustando com isso, meu Deus do céu. Não, é terrível, olha, é uma situação realmente difícil. E eu lembro sempre a história do meu amigo Eduardo Santiago, Manga, tem esse apelido de Manga em homenagem ao Manga, que era um grande goleiro, e o nosso Eduardo Manga, né, jogava de goleiro e tal. E aí ele foi contar pra mim, eu fui lá já em 3 encontros de ex-seminaristas lá no Ibaté. Seminário do Ibaté, que funcionou de 58 a 73 aqui em São Paulo. Aí, ele falou o seguinte, a gente fazia os jogos aqui, Leão de São Marcos e Galo de Ouro. E aí o bicho pegava. Eu ficava imaginando os seminaristas, né, sempre tão educados tal, e o bicho pegando. Falei, mas como é que funcionava aí na hora de uma falta? Alguém tentava simular? Alguém cometia algum pecado? E falava, não, tinha uma coisa, consciência. Mas tinha juiz? Não tinha juiz. Era na consciência. O cara fazia uma falta, uma chegada mais dura, e ele falava, perdão, cheguei mais duro, falta. Consciência. Então a gente tá tendo um jogo de futebol sem juiz, onde vale a consciência. Se o cara receber a bola tá impedido, ele tem que ter a consciência de falar, não vou fazer o gol porque eu estou impedido. Mas muitas vezes falta essa consciência. O cara tá impedido e mete pro fundo da rede e sai bravo ainda, né, Zé? Esse exemplo que você citou é interessante por esse aspecto de que a gente vive pregando isso, né, nas colocações que a gente sempre faz, a consciência, porque não precisaria ter tantas leis, não precisaria ter tantos problemas aí de ordem de desavenças comuns que ocorrem no dia a dia, que geram problemas seríssimos depois de crimes e tal. Mas não é assim, né, no dia a dia. A gente fica até achando que é um jogo de padres mesmo, como você estava citando, né? De candidatos a padre, seminaristas. Seminarista, quer dizer, mas no dia a dia, é cotovelada, chute na canela. Infelizmente você tem que controlar as coisas, às vezes com muita conscientização, você tem que ficar assim, quase que esgotado de tanto falar do que tem que ser feito, de como ser feito. Enfim, a prefeitura, no caso, tem que jogar no aspecto da conscientização, fazer anúncios e tal, e não se dobrar as pressões, porque vai colocar em risco tudo que foi conseguido. Infelizmente, as pessoas estão estimuladas a sair de casa e depois elas são chamadas a atenção porque estão saindo de casa. Quer dizer, então não estimula a sair, né, É um contrassenso, volto a dizer. Mas não é fácil acertar tudo, viu? Não é fácil. Zé, deixa o seguinte, você tá com retorno de imagem aí ou você tá só pelo telefone, Zé? Eu vou até aqui o computador, vou ver, mas ele tem um delayzinho. Não, tudo bem, a gente já sabe que tem esse agravante.
Eu tô chegando. Não me traga agravantes, eu quero atenuantes. O que você achou, Zé Balaio? Isso é bom, muito bom. Então aqui nós vamos colocar aqui o vídeo do... Olha, aumentou o povo na praça, hein? Peraí, deixa eu fazer uma mágica aqui. A hora que eu fizer assim, eu quero sumir. Para, Zé. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu vou sumir. A polícia! Agora o negócio mudou. Agora chegou a polícia ali. Agora chegou a polícia lá, Zé. A polícia tá parada lá, deu uma sumida no povo ali. Vamos respeitar, né? Agora eu tô vendo você, tá? O delay agora. Agora você vai falar que vai sumir. Tá atrasadinho. É isso aí, o delay. É que eu sou o Vanderlei, alguns me chamam de delay também. Ave Maria. Deixa eu fazer o seguinte. Cadê o cafezinho do Zé Balaio aí? O Zé Balaio, então... Mas põe o Cláudio César. O Cláudio César, que tem uma voz bonita. Ele fala: meus amigos, nós estamos aqui na Praça da Matriz. Cadê o Cláudio César falando? Hoje eu conversei com o Cláudio César. Põe o Cláudio César aí. Para fazer compras aqui na Pernambucanas. Eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês, para ver se eu consigo chegar lá em cima, em frente à agência bancária do Banco do Brasil. Tá muita gente, olha a fila ali, como é que já tá. Já está na calçada, chegando próximo aqui a farmácia, a farmácia popular, em frente ali ao restaurante Paladar. Então vocês vejam também muita gente aqui nessa parte alta, tanto fila para entrar no Banco do Brasil, quanto fila para entrar no Bradesco. Ali na rua Professora Rosina tem também uma lotérica, nós passamos agora há pouco ali. Obrigado, Cláudio. Se eu tirar só para Cláudio César trazendo o relato, mas deixa a imagem, viu, Zé? Nós estamos mostrando, eu quero agradecer aqui ao pessoal da Rádio Coluna, o nosso Francisco de Oliveira, grande Chiquinho, e essa imagem que o Cláudio mostrou, e ele está mostrando, tem a gente pra caramba na Praça da Matriz hoje de manhã, Zé Balaio. Eu estava lá quietinho lá em casa, olha só. Sim, muita gente. Daqui a pouco, nossa, olha, impressionante, a praça tá um dia normal, já vai chegar isso para você, mas seguramente mais de 50 pessoas na praça ali, muito mais, nossa, olha como que tava a movimentação ali, ó, muita gente realmente, olha gente, vamos, conscientização aí. Impressionante. Muita gente realmente, olha, vamos, claro, a gente precisa resolver algumas coisas, tá sem máscara que cidadão? Não, tá com máscara ali. Mas realmente é preocupante essas imagens que o Cláudio César tá mostrando pra gente da Rádio Coluna aí. Hoje de manhã estava aí a viatura da Guarda Municipal parada ali na Praça da Matriz, né, que também pode passar alguma orientação, mas muita gente na praça, sim. Zé Balaio, obrigado pela sua participação. Segunda-feira a gente volta e o futebol tá esquecido e tal, mas recebi uma mensagem aqui que o Wagner Love não vai ficar mais no Corinthians, hein? Ele foi mal aproveitado também, né? A gente sabe disso. Nessa segunda passagem dele não foi muito legal, não. Então tá bom, um abraço, Zé. Outro, Vander. Tá bom, deixa eu pôr, obrigado, deixa eu pôr um pouquinho, pode pôr o áudio do Cláudio César, enquanto a gente vai conectar aqui o Zé Fernando, vamos ver um pouquinho mais do Cláudio César falando da movimentação hoje de manhã. Balanço de ontem à tarde, mais ou menos umas 10, 15 para 7, a Prefeitura fez a última divulgação. São Roque tem até o momento 78 casos confirmados de coronavírus. De 4 dias para cá, o número aumentou e muito. Ele passou um pouquinho de 50 casos, ficou estabilizado entre 50, 53, 54. Mais de uns 3 ou 4 dias para cá, essa situação dos casos de coronavírus aumentaram e muito aqui em São Roque. Até ontem à tarde, nós tínhamos 10 casos suspeitos que estavam aguardando resultados. 55 casos foram recuperados. Até o momento, São Roque registra 4 mortes por coronavírus e um número também muito importante e positivo. 57 pessoas que fizeram testes estavam com suspeitas, já estão descartadas. 257 pessoas que já estão com coronavírus descartados não tem. Até ontem à tarde, por volta das 19 horas, 8 pessoas estavam internadas na Santa Casa de São Roque. Destas 8 pessoas internadas positivas, confirmadas já com o coronavírus, e 4 pessoas estavam internadas. Obrigado, Cláudio César, obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho lá da Rádio. Olha lá, o pessoal passando de bicicleta e empurrando a bicicletinha ali. Não pode andar de bicicleta. Meu amigo, é isso aí. O Cláudio César estava passando as informações, né? 7 casos suspeitos, isso de ontem.
Hoje é assim. Ah, saiu de hoje já, viu, Cláudio? Saiu de hoje aqui, ó. Obrigado, Adriana. Está mandando pra gente aqui da assessoria de imprensa. Então, é o seguinte, 82, o que falou? Balanço de ontem para hoje. 4 resultados positivos, 3 resultados negativos e 11 internações, sendo 8 em enfermaria e 3 em UTI. São Roque tem 82 casos confirmados. Foi o seguinte, quando foi baixado o decreto no domingo, a gente estava com 65, né? Então, 20 tira 3, tivemos 17 casos nessa semana em São Roque. 17 casos, hein? 7 casos suspeitos, 4 óbitos confirmados, nenhum óbito suspeito está aguardando informação, 58 casos recuperados, 260 casos descartados, exames que deram negativos. Nós temos 9 pessoas internadas que estão com a Covid-19 e 2 pessoas internadas que são casos suspeitos. Realmente a situação preocupa. Mas deixa eu dar um recado aqui para você. Você não... Olha, você pode pedir o seu lanche na sua casa, entendeu? E você pode também fazer pelo aplicativo, pelo iFood, pelo Delivery Much, entendeu? E você pode ligar para o Bob's São Roque. Olha, essa hora me dá uma fome, viu? Bob's São Roque, na Avenida Brasil, número 200. Olha só o que você pode pedir lá no Bob's, né? O cardápio é muito extenso, mas esse tentador aí, viu? Bob's Tentador, fofinho e monstrão ao mesmo tempo. Tem o tentador carne, o tentador frango, e o milkshake de paçoca, hein? Eu tinha um locutor na Rádio Record nos anos 80, João Carlos Maciel no ar, tá falando com ele, eu fico louco. O João Carlos Maciel acho que é vereador lá em Caxias do Sul hoje. Eu fico louco, milkshake paçoca, E o Bob's em casa, hein? Você pode montar o Big Bob na sua casa, Você compra, faz o pedido, são 15 pães com gergelim, 30 hambúrgueres e 1,2 kg do molho especial. E você monta na sua casa. Você pega o hambúrguer e faz na panela, na frigideira, na caçarola, no micro-ondas. É muito legal. Entre em contato com Bob's São Roque, Avenida Brasil, número 200. Tem drive-thru atendendo a você. E também nós temos pedidos através do aplicativo Delivery Much e iFood ou direto no Disque Bob's. 4784-6100. 4784-6100. Bob's São Roque. Muito bem. O Zé Fernando? Vou falar o seguinte, agora atenção você que vai cozinhar. Não tem pior coisa que quando a mulher começa a cozinhar e grita assim pro marido: "Ê, bem!" Aí lembra que é bem, né? Aí fala bem. "Amor!" né? Na hora de pedir o favor, lembra. "Amor, queridinho." "Fala, amor. Acabou o gás." Você não precisa se preocupar. Acabou o gás? Liga para o Ivan Gás. Ivan Gás e Água, sempre com você. Diz que entrega 97291-2292. 97291-2292 ou 4784-3309. Atende toda a Mairink. Tem loja aqui no Jardim Granada e loja na Nova Mairink também, entendeu? Jardim Vitória, né? Porra, vamos abrir uma loja na Nova Mairink, porque a minha intuição está dizendo Jardim Granada e Jardim Vitória. E você pode ligar, agora tem um detalhe. Se você for em uma das lojas do Ivan Gás, você paga ali na loja R$ 69,99 o botijão de gás. E se você pagar ali no dinheiro, ainda você leva de brinde 15 ovos, leva ali uma forma com uma bandeja com 15 ovos, tá bom? E você comprando no Ivan Gás, tá sendo marcado o seu nome aqui no Granada, no Jardim Vitória, os entregadores, o pessoal que vai entregar em casa, tal, marca o seu nome e o Ivan vai estar sorteando aí várias trocas de botijão. Depois a gente vai até passar os nomes aqui, tá bom? Ivan Gás, esperando por você. Não tem problema, vai ligar para o Zé Fernando Rabechini e só a informação que vai pegar o som na live, mas isso é de menos. Quero agradecer a todos que estão mandando mensagem aqui. A Palmeirinha tá aí? Dá para chamar a Palmeirinha ou vamos com o Zé Fernando primeiro? Saiu os dois, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro com o Zé Fernando. Tá ligado? É assim que é o toque do Skype? E sempre tem esse toque? Tem hora que ele entra no ar e eu não escuto esse toque.
aí, tivemos uma mudança. Tá ligando pro Zé Fernando, o Zé Fernando não atende. Não diga alô, diga boa noite, Brasil. Tinha um programa do Flávio Cavalcante que era assim, não diga alô, diga boa noite, Brasil. Tinha isso daí. Não caiu, não atendeu? Eu acho que ele tá assistindo, mas caiu a linha aqui. Então vamos fazer o seguinte, a Palmirinha tá aí? Palmirinha, olha, esse bolinho de chuva, que delícia, hein? E a Palmirinha só mete gás do Ivan Gás, botijão do Ivan Gás só. E é o seguinte, e nós temos com uma campanha aqui da Saneaqua BRK Ambiental. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a Palmirinha, olha só, eu criei esse slogan aqui, a Palmirinha dá receita para você preservar a água. Não fique colocando aí, no ralo da sua pia aí, não fica colocando casca de abacaxi, tudo isso que dá muita confusão. A Palmirinha vai ensinar para você o que você tem que fazer. Diga aí, dona Palmirinha. Oi, minhas amiguinhas e meus amiguinhos. Vai um bolinho de chuva aí? Vocês me conhecem pelas minhas receitas, mas hoje eu vou falar de um assunto muito importante. É muito bom ter água na torneira, não é mesmo? Para lavar sua roupa, louça, lavar as mãozinhas toda hora, todas essas tarefas que você tem. Mas olha só, tem gente que tem costumes mais antigos do que eu. Vocês acreditam que tem gente que joga sujeira até pelo ralo? Isso tá errado, né, amiguinha? Jogar resto de comida e óleo pelo ralo, isso não pode. A BRK me contou que isso entope os canos e polui a água. Assim não dá, né, amiguinha? A gente precisa pensar nos ciclos da água e fazer a nossa parte. Por exemplo, o ralo da pia e o funil. Eles ajudam a recolher tudo aquilo que podia ir pelo cano. Olha que beleza! Com essas pequenas atitudes, a gente ajuda a cuidar da água. Quanto mais gente praticar, melhor. Vamos cuidar melhor da água? Ela é tudo na nossa vida. Um beijão da vovó Palmirinha. Obrigado, dona Palmirinha, sempre muito simpática. E o pessoal tá perguntando, quantos anos tem a dona Palmirinha? É nova, rapaz. A mulher ela é de 31, mesmo ano da minha mãe. Minha mãe é de 15 de setembro de 31, a dona Inês, que tá lá curtindo a quarentena. E a Palmirinha, ela nasceu em Bauru, até na cidade dela é culinária, né? Já tem lanche, né? Bauru, 29 de junho de 31, nasceu a nossa querida Palmirinha Onofre. Essa tem história para contar, a vovó Palmirinha, né? Porra, TV Gazeta, um monte de coisa, né? Ela participou já do Note e Anote, Mulheres, Pra Você, TV Culinária, Programa Palmirinha, Chefe ao Pé do Ouvido, E a Palmirinha é uma coisa pra você. E ela sabe o que fala, hein? Presta atenção no que as pessoas mais idosas falam, hein? Ela já... Vê que o pessoal fala assim, minha avó já dizia, não tem isso? Seguro morreu de velho, não tem isso? Minha avó já dizia, quem dorme com criança acorda molhado. Não sabia dessa? Quem dorme com criança acorda molhado. É isso aí, então, a nossa querida Palmirinha. Tá bom, obrigado esse recado importante. Olha, e não é só no Dia Mundial do Meio Ambiente que a gente tem que cuidar da água, não. A gente tem que cuidar da água a todo minuto, a todo instante, que é um bem extremamente rico e se não tomar cuidado, a gente vai sentir muito a falta d'água. Então as pessoas têm que usar com consciência e não fazer também essas coisas aí para prejudicar a rede de esgoto, a rede de água, tá bom? Beleza, então. Estamos chegando ao final aqui de mais uma edição do nosso Linha Aberta, mais uma semana que está terminando. Muito obrigado a você que está sintonizado com a gente continua aí vivendo toda essa expectativa para que a gente possa ter essa solução, que a gente possa superar esse momento. Mas infelizmente ainda muitas mortes estão ocorrendo, os números são preocupantes. E a gente precisa realmente superar esse momento. Então a gente teve o início da flexibilização e as pessoas têm que ter muita consciência.
Então saia de casa se realmente você precisar. Você vai no local, tem muita gente. Tá, não precisa agora, você que está pagando o seu carnê, muitos carnês aí tem um prazo para você realizar o pagamento, entendeu? Você não está pagando juro, não está pagando multa, então vai com calma. Essas grandes empresas, essas empresas que têm seu carnezinho ali, estão aguardando você, agradecem a fidelidade, mas vamos devagarinho, vamos com calma. Eu mandei uma foto para você, Guilherme, pega aí, mandei para você uma foto de um casal muito simpático e muito especial, que eu quero dar uma notícia aqui, que várias pessoas ligaram para mim, ó. Esse é o nosso querido Cid Marmelo, o homem de 92 anos, né? Memória maravilhosa, ao lado da dona Eunice aí, muita gente teve aula com a dona Eunice aí. Por que eu coloquei a foto do Cid Marmelo aí? Porque o Cid Marmelo ontem, infelizmente, acabou se envolvendo no acidente ali no acesso da Castelo. Ele tem ali o seu sítio, e já passando ali, já em Araçariguama praticamente, já próximo ali a um outlet que a gente tem ali, tem uma rotatória, você sai à direita e você tem que cortar a pista para chegar ali no seu sítio. Eu já fui lá no sítio, né, na festa junina, que ele organiza com tanto carinho, né? E esse ano não tem festa junina, porque a gente está vendo toda essa pandemia, mas ontem o Cid Marmelo estava indo lá para o seu sítio e infelizmente teve um acidente. O motorista do outro carro está bem, felizmente, né? Foi para Santa Casa, a gente tem informação que já voltou para casa. Uma ótima recuperação para esse motorista também, que eu não tenho o nome aqui, mas ótima recuperação. E o nosso Cid Marmelo ficou realmente ontem com muita preocupação, porque ele teve que ser removido para o Hospital das Clínicas. Prontamente, o Carlos Melo estava fazendo o registro lá do Jornal da Economia, o nosso Cláudio César da Rádio Coluna, e aí o seu Alcides foi transferido para São Paulo. E hoje eu conversei com a dona Eunice, sempre uma pessoa muito atenciosa, e ela passou para mim a informação que o Cid Marmelo passou por cirurgia na bacia, fraturou costelas também, e agora ele está se recuperando. Então, um grande abraço ao nosso querido Cid Marmelo, que tem histórias maravilhosas, né? Cid Marmelo, me contar a história que uma vez eles subiram lá no Morro do Saboó, e aí ele avisou os caras, tava tendo festinha na Vila Guiara, e falou assim, ó, não tinha celular naquele tempo, falou que a gente tiver lá no topo do morro lá vamos meter uns fogos de artifício. E aí avisou o pessoal da Vila Guiara, aí o pessoal ficou tudo vendo a turma do Cid Marmelo subir lá no Morro do Saboó à noite e soltar os fogos. Aliás, como os fogos da festa junina lá do Cid Marmelo, que só perde para os fogos de Copacabana. Obrigado, Cid Marmelo, pelos convites, quando a gente esteve lá na festa Santo Antônio, logo a gente vai voltar, maravilhosa lá a festa, e tem oração lá de Santo Antônio. O Cid Marmelo, Alcides de Oliveira Pinto, que é irmão do nosso querido Mauro Oliveira Pinto, ali da Casa Oliveira Pinto, e o pai deles, o seu Antônio Oliveira Pinto, foi vereador em Araçariguama quando Araçariguama foi município, porque Araçariguama é bem antigo. Só que chegou um ponto, Araçariguama tinha lá a prefeitura, a câmara e tal, só que chegou um ponto que Araçariguama foi anexada a Santana de Parnaíba e depois foi anexada a São Roque. E voltou a se emancipar em 91, 92, né? Mas antes Araçariguama já teve a sua Câmara Municipal. E o pai, né, do nosso querido Cid Marmelo, o Antônio Oliveira Pinto, foi vereador. Então a gente está desejando aqui boa recuperação, uma ótima recuperação, vamos superar esse momento também. Nosso querido Cid Marmelo, 92 anos, e histórias de futebol. Várias vezes, eu tenho uma entrevista com o Cid Marmelo, uma das poucas entrevistas, que ele não gosta, não dá entrevista, não quero gravar, mas de uma posse do São Roque Clube, quando o Dedé assumiu agora a presidência há 2 anos, ele deu uma entrevista para mim lá e falou do trabalho dele junto com o Zé do Nino, quando a gente teve aí a fusão do São Paulo Clube com o Literária, e a gente teve o início do São Roque Clube. Tem histórias maravilhosas, e o Cid Marmelo, assim, eu não conheci o Cid há muito tempo não, né? Acho que tem uns 8, 10 anos, conheci o Cid Marmelo, mas não tinha contato. Mas aí nas nossas passagens ali na farmácia São José, com o Roberto, com o Silvio, tava sempre lá o Cid Marmelo e falava assim, ó, eu acompanho você lá na Jovem Pan, coisa de futebol. E a partir daí nasceu uma amizade. E o Cid Marmelo é aquele cara assim, cara, você tá chegando assim 10 para meia-noite na véspera do Natal, aí toca o seu celular assim, cara, é o Cid Marmelo, falando, eu tô ligando para desejar um bom Natal, entendeu? É um cara assim que se preocupa com os amigos, com as pessoas,
de ligar, entendeu? Então, Cid Marmelo, estamos numa grande torcida aqui, você está no Hospital das Clínicas, um grande abraço para Eunice, para os filhos, né, para o Alcide Júnior, para o nosso Alni, grande abraço para o Alni também. Eu vivo misturando Alni e o Alci. Alni, A-L-N-Y. É isso aí. Grande abraço e logo o nosso Cid Marmelo. Bota a foto do Cid Marmelo de novo aí. Logo o Cid Marmelo já vai estar recuperado. E essa foto é lá na cozinha lá do sítio dele. Fogão a lenha. Maravilha. Cid Marmelo. Logo vão estar de volta aí, uma ótima recuperação para você. Fechamos aqui o nosso Linha Aberta. Na próxima segunda-feira nós estaremos de volta trazendo mais dicas, mais informações para você. Ótimo fim de semana, fique numa boa, vamos superar esse momento, vamos em frente. Grande abraço. Este programa é uma